E queria que você abrisse no último livro do Velho Testamento. Último livro do Velho Testamento. Profeta Malaquias. Eu estou pregando essa palavra em todas as nossas unidades. E como eu sei que aqui tem o culto domingo à noite, eu vou voltar aqui no outro domingo, não esse, no outro à noite eu vou vir aqui e quero falar essa mesma palavra para ele. Deus colocou isso no meu coração. Que eu desse essa palavra a todas as famílias da igreja. Profeta Malaquias, o último capítulo. Quando foi que Deus me deu essa palavra? Num programa de rádio que nós temos na Sexta Gospel, que teve uma irmã que foi dar uma palavra. Naquele dia eu fui chamado, acho, para falar de um departamento da igreja, que nós estamos apresentando os departamentos da igreja. Enquanto aquela irmã falava e o programa da rádio se desenvolvia, Deus foi colocando no meu coração o que eu tinha que pregar para a igreja se eu tivesse essa oportunidade. E o Deus tem me dado essa oportunidade de trazer essa palavra. Então eu quero que você receba ela com muito amor, com muito carinho. Não tenho nada pessoal com ninguém aqui. Muito pelo contrário, hoje, por não estar trabalhando diretamente com os irmãos na função pastoral, então eu nem conheço como é que está a vida dos irmãos e nem que conhecesse. Nunca usaria o púlpito para falar alguma coisa pessoal para alguém. Se tem que falar alguma coisa pessoal para alguém, chama na sala pastoral e fala. Essa palavra primeiro é para mim e depois é para vocês. E cada dia que eu prego, Deus fala mais para mim do que para os irmãos, porque vocês vão ouvir uma vez só, e eu estou ouvindo várias vezes. Não é? Então, o profeta Malaquias, ele está profetizando no final do Velho Testamento, num momento de muita confusão na nação de Israel. Israel está voltando do cativeiro, existe uma desordem muito grande, e os sacerdotes daquela época, que tinham a responsabilidade de cuidar da casa do Senhor, não ensinavam o povo direito e as bênçãos deles viravam maldições. Então você imagina, você vai para o sacerdote orar por você, você está doente, ele ora por cura, como a bênção vira maldição, a pessoa está mais doente do que quando entrou para receber a oração. Então, a Bíblia diz que Deus amaldiçoava a bênção do sacerdote quando as coisas estão em desordem. Mas se você ler o livro do profeta Malaquias, qual é a primeira sensação que as pessoas têm? Vai falar de dízimo e oferta. Não vou falar de dízimo e oferta para você hoje. Hoje eu vou falar de uma coisa muito mais importante do que o dízimo e oferta. O profeta Malaquias está sendo levantado por Deus para mostrar que quando as coisas estão em desordem na nossa vida, a maldição nos alcança. Mas eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pois é, você é lavado e remido, eu também sou, mas se a gente andar desalinhado com a palavra de Deus, a maldição vem. E muitas famílias estão sendo destruídas nesse momento por não entender a palavra de Deus. Então eu quero trabalhar isso com você aqui. Eu tenho família, você tem família, e como é importante você entender isso, porque família é projeto de Deus. Não foi nenhuma sociedade que criou família. Se você estudar a história da humanidade, família foi Deus que criou. E tudo que Deus cria, acontece um negócio. O mundo não gosta, os governos não gostam. A única instituição que gosta das coisas de Deus hoje chama-se igreja. Mas o sistema do mundo tem ódio de Deus. Olha aí para você ver o que o mundo está fazendo. O que o mundo está produzindo? Só coisas que ofendem a Deus. E o próprio Senhor Jesus falou, aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada de mim. Achar que o mundo vai trazer paz para nós, achar que o mundo vai resolver nossos problemas, desculpa, é sonho, não vai. Quem vai resolver os nossos problemas é a palavra de Deus, por isso que ele é o nosso refúgio de geração em geração. Venha comigo, por favor, Malaquias capítulo 4, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6, e repara que não tem mais versículo nenhum.
E termina o Velho Testamento com esses 2 versículos. E termina de uma forma bastante preocupante, mas muito importante para nós. Olha só, o profeta está falando. Porque eu posso ser profeta, mas tem determinados momentos que eu não estou profetizando. Aqui ele está profetizando. É Deus falando pela boca do profeta. E olha o que Deus está falando pela boca do profeta. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é o texto. E terminou o livro do profeta Malaquias. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas aqui, antes da gente desenvolver. O versículo 5 diz assim: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias, nós sabemos que ele não morreu, ele foi arrebatado. Mas quando a gente estuda o original desse texto, na verdade, ele está falando de profecias de dupla referência. Essa profecia serve para um tempo e serve para 2 tempos. E quando a gente encontra o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus diz que João Batista ele veio no espírito de Elias. Tem gente que tem dúvida isso, que frequentou o espiritismo. Muitas pessoas me perguntam assim, como que pode João Batista ser Elias, se não existe reencarnação na Bíblia? A Bíblia não diz que a reencarnação é boa, ela condena a reencarnação. Se você vê Deuteronômio 18, está tudo que faz dentro de uma sessão espírita, está lá em Deuteronômio 18. Deus condena. Mas Elias, então por que João Batista veio no espírito de Elias? É reencarnação? Não, Elias não morreu. A reencarnação, o princípio da reencarnação, você morre, seu espírito sai do seu corpo e vai entrar num outro corpo e vem aqui na Terra. Não existe. Então quem é que recebe aquele espírito quando eu vou lá no centro espírito? A pessoa que está recebendo um demônio que acompanha a sua família e vai dizer tudo para você, como é que é o seu nome, o nome do seu pai, do seu avô, o que você tem na terceira gaveta lá do seu armário, porque são espíritos familiares que a Bíblia diz. As pessoas, quando morrem uma única só vez. E está terminado, e depois disso vem o juízo, diz a Bíblia Sagrada. Minha proposta não é trabalhar com reencarnação nesse momento. Minha proposta é dizer para você, reencarnação não existe. Então, quando está falando aqui, que Deus vai enviar o profeta Elias, ele vai enviar o espírito do profeta Elias. E o que é o espírito do profeta Elias? É o Espírito Santo. Esse aqui é o entendimento do negócio. Qual é o espírito que habita em você? É o Espírito Santo. Tá certo? Então, agora ele diz que vai enviar um profeta, da mesma forma que o Espírito Santo estava no profeta Elias. Agora veja se está escrito na sua Bíblia assim: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está escrito assim na sua Bíblia? Esse tempo é o tempo que eu acabei de levar você lá em Apocalipse. Deus vai mandar juízo sobre a terra. Não dá para brincar com Deus. Deus é amor. É verdade. Mas esse não é o único atributo de Deus. Ele também é justiça. Então, achar que Deus é amor, que Ele perdoa todos os nossos erros, e Ele deixa para lá, não, Ele não deixa para lá. Os nossos erros foram pagos pelo sangue de Jesus. Então, Deus tem a forma de tratar os nossos erros. Alguém pagou por você o seu erro e o meu erro. Foi Jesus, homem, através do sangue dele, que é puro, para limpar o nosso que já não era. Agora, Deus nos limpou para viver vida limpa. Deus não nos limpou para viver vida suja. Nós até lá na escola falamos assim: laranjeira produz laranja, abacateiro produz abacate. Quando é que Deus lavou os seus pecados e te perdoou? No dia que você o aceitou como Senhor e Salvador. Nós cantamos aqui: agora você é nova criatura. Agora que você é nova criatura, alguns títulos você tem.
E não se surpreenda se eu falar alguma coisa aqui e você fala assim, uau, eu não podia imaginar isso. Um dos títulos que você já não tem mais é que você é pecador. Agora você é santo. Eu, um dia, pedi perdão na igreja, porque eu pregava errado e ofendi os irmãos todos. Eu vinha no púlpito e falava assim, olha, irmãos, não olhe para mim não, porque eu sou pecador igual a vocês. Ainda ofendi os irmãos tudo. Você imagina? Te pedi perdão, vocês me perdoam se alguma vez eu preguei isso aqui. Mas é assim, do dia que você aceitou Jesus e que eu aceitei, pecador você não é mais. Você é santo. Ou, dá uma olhada nas cartas do apóstolo Paulo e vê se está escrito assim, aos pecadores da igreja de Éfeso, aos pecadores que moram na Galácia. Não, o apóstolo Paulo fala o contrário, aos santos. Nós somos a congregação dos santos. E o que significa santo? Separado do mal. Os meus pecados me separavam de Deus. Agora eu lavei os meus pecados, agora eu me aproximei de novo com Deus, voltei a ter comunhão e estou separado do mal pelo sangue de Jesus. Sou santo. Agora, laranjeira produz laranja, né? Sim ou não? E santo produz o quê? Está vendo? Santo produz vida de santidade. É fruto do Espírito. Agora nós temos condição de produzir vida espiritual. Nós temos condição de produzir vida de santo. Por quê? Porque nós somos santos. Agora eu tenho condição de produzir vida de santidade. Antes eu não tinha, porque se não é laranjeira, não produz laranja. Se eu não sou santo, eu não tenho como produzir vida de santidade. Além de eu ser santo e você, nós somos justos. Não devemos mais nada para a justiça. Quanto que você deve para a justiça? Nada, porque Deus nos lavou e nos perdoou dos nossos pecados. O justo produz o quê? Vida de justiça. Então Deus chamou você e a mim para produzir vida de santidade, Deus chamou você e a mim para produzir vida de justiça. Aí tem uns ensinamentos heréticos no meio da igreja dizendo assim, uma vez salvo, sempre salvo. Cuidado, porque isso não é verdade. Eu posso vir um dia aqui pregar sobre isso, mas uma vez salvo não é sempre salvo. Porque se eu sou santo e não começo a produzir vida de santidade, se eu sou justo e não começo a produzir vida de justiça, eu entrei numa rota de colisão. E essa rota de colisão na Bíblia tem um nome. Eu vou dar um nome para você, você estuda. Apostasia. Se a apostasia não existe, por que ela está na Bíblia? E o que é apostasia? Não é desviar, não é ficar bravo da igreja. Apostasia é abandonar a fé antes praticada. E quando eu começo a não produzir vida de santidade, quando eu começo a não produzir vida de justiça, eu estou na rota da apostasia. Em algum momento esse negócio vai acabar mal. E outra coisa, e Deus ainda vai evitar para você entrar nessa rota, aí você depois lê 1 Coríntios, lá o capítulo 12, e você vai ver que Deus fala assim, antes de você cear, nós ceamos a semana passada, examine-se a si mesmo. Vê se você está produzindo coisas erradas e se arrepende. Vê se a sua vida é vida de santidade e vê se você está produzindo vida de justiça ou obras de justiça. Porque se não tiver, Deus está falando assim, se arrependa e volta para os caminhos do Senhor. Porque nós estamos podendo estar sentados na igreja e não estamos andando nos caminhos do Senhor. Aí o que Deus fala? É por isso que dentre vós tem muitos fracos, doentes, e não poucos que estão morrendo prematuramente. Então é assim, e Deus ainda fala assim, por quê? Eu dou um tempo para vocês se examinarem. Se vocês não se examinar, eu vou examinar vocês. E eu vou disciplinar vocês como um pai disciplina seu filho. Qual pai que você conhece hoje que disciplina filho? Pai não disciplina mais filho. Pai deixa o filho fazer o que quer. Aí depois essas crianças crescem, são mal educadas, não respeitam ninguém, depois vai tudo preso e começa a fazer um monte de arte, a gente vai, eu não sei o que acontece com esse menino. E muitas vezes traz para o pastor orar. Pastor, você pode orar para esse menino? Eu não aguento mais ele. Não suporto mais essa criança. Ok, mas depois que orar por ele, eu vou orar por você também, e você vai lá sentar na sala pastoral comigo para conversar. Como é que você educa o seu filho?
E está aí os nossos professores lutando, nossas classes infantis, de adolescente, de jovem. Por que você acha que a gente tem trabalho para criança, para adolescente, para jovem adulto, jovem casado, casais? Para a gente poder andar no caminho que o Senhor produziu para a gente produzir vida de santidade. Agora, olha o que acontece no versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aqui é assim, ó, você e eu entramos nas duas condições. Tem situação que você é pai e mãe e tem situação que você é filho. Então, essa palavra é para você, para mim, dos dois lados, como pai e como filho. E o texto está dizendo assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Filho que não tem coração convertido ao pai, tem um pequeno problema. Pai que não tem coração convertido ao filho, tem um pequeno problema. Eu vou dizer para você qual que é. É o que está escrito aqui na sua própria Bíblia, no versículo 6. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tem tanta gente que acha que maldição não existe. Existe. Existe maldição hereditária, que a gente ganha nos genes, quando a gente nasce, que vem dos nossos antepassados. E enquanto eu nascer de Jesus como Senhor e Salvador e quebro aquela maldição vai reinando na minha família. Você já viu? A bisavó morreu de câncer, a avó morreu de câncer, a mãe morreu de câncer, o filho está com câncer, então vem as maldições hereditárias entrando. E você vai ao médico, a primeira coisa que ele te pergunta é, tem alguém na sua família que já passou pela mesma situação que você está passando? Porque geneticamente está provado que muitas maldições, e a enfermidade é uma delas, vem por isso. Famílias que quebram tudo. Cresce, 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 perde tudo. Aí vem o filho, cresce, 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 perde tudo. Aí vem o neto, cresce, 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 perde tudo. As maldições vão entrando. Então, agora, uma vez eu preguei sobre isso na igreja. Não, nós, homens, humanos, naturais, não assumimos responsabilidade, jogamos as responsabilidades para os outros. Toda vez que nós somos acusados de algum erro, a gente arruma uma forma de jogar para o outro. Essa é a natureza adâmica decaída nossa. Não foi eu, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. O Adão jogou a culpa para a Eva jogou a culpa para a serpente. Não, foi a serpente que me enganou. E se você lembrar das crianças do Theo aqui, quando eles fazem essa representação, a serpente vem e fala assim, eu não, queridinha, eu só sugeri. Aprendi isso com as crianças do Theo. Então, você imagina, a gente tem a mania de não assumir responsabilidade. E por não assumir responsabilidade é que a maldição vai entrando na nossa vida. Tem maldições hereditárias? Tem. Mas tem maldições que nós conquistamos na nossa geração, por não alinhar a nossa vida com os princípios de Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus não quer um religioso. Deus quer homens e mulheres que andem segundo os seus princípios. Isso tem um nome na Bíblia, teocracia. Ninguém quer teocracia. A turma quer democracia. A turma quer aristocracia. A turma quer todo tipo de cracia. Só uma que ninguém quer. Chama-se teocracia. Quando Deus quer dar regras, todo mundo pula fora. E por pular fora, é que Deus deixou escrito, para não ficar nenhuma dúvida para ninguém. Olha, ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por que ele está falando de pai com filho e filho com pai? Porque para Deus, esse negócio de nações, esse negócio de reis, esse negócio de governadores, presidentes da república, não existe no mundo bíblico. No coração de Deus não existe. Nem Israel, quando pediu um rei, que o profeta Samuel ficou bravo, que Deus falou assim, Samuel, não fica bravo porque eles estão pedindo um rei como as outras nações. Eles não ofenderam a você, Samuel, eles ofenderam a mim. Deus não projetou que a gente tivesse rei.
Deus não projetou a gente que tivesse governador. Deus não projetou a gente que tivesse presidente da República. Deus não projetou a gente para morar do jeito que a gente mora. Deus projetou a gente para que nós o tivéssemos como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso é teocracia. Mas como o sistema não aceita a teocracia, o que vai acontecendo? Maldições vão entrando. Ou você acha que a terra está melhorando? Ou você acha que o mundo vai melhorar? Não vai, é sonho. Tem gente que acha que, não, a igreja agora vai avançar, a igreja agora vai conquistar, nós vamos ter vereadores cristãos, nós vamos ter deputados cristãos, nós vamos ter presidente cristão. Podemos até ter e vai ser muito bom, mas deixa eu dizer, a igreja não vai dominar a terra enquanto Jesus não vier. Jesus ainda vai trazer juízo sobre a terra. Vai vir grandes destruições na terra e grandes juízos. Depois, e para evitar que a noiva dele sofra, ele vai tirar a igreja dele daqui. Então a igreja sobe, fica com o Senhor nos ares, enquanto os juízos, os 7 selos do Apocalipse vão abrir. E selo é juízo. Achar que daqui nós vamos para o mar de rosa. Não vamos, não. O mar de rosa que nós vamos é que nós vamos ser arrebatados. Porque a coisa vai ficar feia. Se você acha que está feia, vai piorar muito mais. Não começou. Esses são princípios de dores. Então, a igreja, ela pode passar por aqui? Pode, mas ela não vai sofrer essas dores todas, porque o Espírito de Deus está cuidando da igreja. E ninguém vai tocar na igreja, na noiva do Senhor. É só a gente andar direitinho e se refugiar nele, que vai tudo bem. As coisas vão funcionar. Agora, por que está aqui pais e filhos? Porque para Deus, a única coisa que existe para Deus é família. Você acha curioso que nos últimos 13 anos no Brasil, todas as leis que saíram sobre família é para acabar com a família? Você não acha que é alguma coisa muito esquisita? Hoje você não precisa mais de família. Hoje você não precisa mais definir se você é homem ou mulher. Hoje você não precisa definir mais se você está casado ou não. Tem tantos tipos de forma de viver junto, mas o único que Deus diz que é verdadeiro é o casamento. Qualquer outro tipo de viver junto, fora do casamento, se abre buraco para a sua vida. É fácil falar essas coisas aqui para você? Não, não é. Mas tem que falar. Porque o texto está aqui. Ou os pais e os filhos se convertem, ou a maldição vai entrar. E pai e filho é negócio sério para Deus. Se pai não tiver coração convertido a filho e filho não tiver coração convertido a pai, pode esperar que problema venha dentro da casa. Famílias passando problemas seríssimos, famílias cristãs. Porque pai não quer converter o coração para o filho e filho não quer converter o coração para pai. Tem pai que nem conversa com seus filhos dentro de casa. Faz questão de chegar depois que eles estão dormindo e sair antes deles acordarem. Tem pai que dá um monte... Não vou falar, porque eu quero ler um negócio aqui para você. Mas é assim, nós precisamos rever nossas posições de pai e de filho. Se nós não revermos a nossa posição de pai e filho, nós vamos ter problema pela frente. E alguns de nós já devem estar enfrentando esse problema. Por que você acha que a gente faz encontro de casais, encontro de jovens, agora nós precisamos fazer um encontro de família, que é uma coisa que a gente precisa pensar seriamente em fazer isso. Agora, olha só. No versículo 6 fala, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao pai. Eu não sei se você tem uma caneta aí, mas eu gostei muito dessa definição de converter. Fazer voltar o coração dos pais aos filhos e fazer voltar o coração dos filhos aos pais. Se você já tirou carteira de motorista, você sabe muito bem. Nós estamos indo numa via pública, de repente você percebe que você está indo para o caminho errado, o caminho que você quer é o que está lá atrás, é o oposto desse. A primeira coisa para ir para o caminho oposto, você precisa fazer uma conversão. Aí você faz uma conversão, agora você vai naquela direção que é a direção certa. É isso que o texto está querendo dizer. Nós, pais e filhos, estamos indo na direção que o mundo está nos dando. E a direção do mundo é o seguinte, pai tem que brigar com filho, é conflito o tempo inteiro, conflitos de gerações. Nós estamos vivendo conflitos de gerações que a gente não vivia no passado. Então é assim, nós estamos todo mundo indo no sistema do mundo. E o sistema é assim mesmo, filho é assim mesmo, pai é assim mesmo, é tudo velho, não adianta. E filho também é tudo já, o mundo, é tudo lá na internet, tudo coisas novas. Não. O Senhor estava assim, pai, se você não converter,
para o seu filho, para o coração do seu filho, vai ter problema. Ô filho, se você quer ir na onda do mundo, tá bom, vai. Mas se você não converter o seu coração para o coração do seu pai e de sua mãe, vai afundar. Vai afundar. E vai afundar, sabe como? Maldição. Maldição que nós conquistamos na nossa geração. Por isso tem muito filho todo destruído. O cara não consegue vencer na vida. Mas também o cara não respeita o pai dele. Mas também é verdade que tem pai que não respeita filho. Então olha só o que eu vou ler para você. Que eu li na internet. Tudo isso para poder ler isso que eu vou ler para você. No dia 12 de maio, uma amiga do meu filho pulou do 8º andar, do prédio onde morava. Era uma adolescente. Tinha acabado de almoçar e estava com o uniforme do Colégio Bom Jesus. E a mochila nas costas, o que indicava que iria para o colégio à tarde. Pois nas quartas e sextas eles têm aula o dia todo. Foi um choque para todos os colegas. Aí vem a pergunta: por quê? Ela tinha apenas 15 anos. Que problemas uma menina de 15 anos pode ter? A mãe perguntando. Só quem tem 15 anos hoje é que sabe. Uma menina e um menino de 15 anos hoje, ele já recebeu mais informações pelos sistemas sociais do que nós que temos 60, 70 anos de idade. A pressão espiritual em cima dos nossos adolescentes, você não pode imaginar o que é. Não dá para você imaginar, porque você não viveu isso. Só quem é jovem e adolescente é que sabe. Que problemas uma menina de 15 anos pode ter? Fiz esta pergunta ao meu filho, e a resposta me deixou chocada. E ele me disse: mamãe, eu acho que era falta de colo. Olha o que o menino de 15 anos está respondendo para a mãe. Mamãe, eu sei o que é. Eu acho que é falta de colo. E tem um cântico que nós cantamos aqui na igreja, que eu quero estar no teu colo, Senhor, o tempo inteiro. Colo é lugar de refúgio. Quantas vezes você pegou seu filho no colo? Quantas vezes você abraçou seu filho no colo e deu um beijo nele? E nós, filhos, quantas vezes nós pegamos nosso pai no colo? Pegar meu pai no colo? Você já tem idade para pegar seu pai no colo. E o menino está dizendo: mamãe, eu estou achando que é falta de colo. Aí a mãe pergunta: como assim? É sempre assim, né? Como assim? E ele me disse: hoje em dia, os pais trabalham praticamente o dia todo. Sempre com a mesma desculpa de que querem dar aos filhos tudo aquilo que nunca tiveram. E na maioria das vezes eles estão conseguindo. Eles estão dando um estudo no melhor colégio, cursos de idiomas, dinheiro para gastar no shopping, um computador de última geração para o filho ficar enfiado em casa durante o pouco tempo livre que sobra, roupas, tênis, celular, tudo muito caro. E sempre cobrando da gente boas notas, pois estão investindo muito na gente. Na maioria das vezes, os pais não têm mais tempo para os filhos, não conversam mais, não fazem um carinho. Ele fez uma pausa. Eu estava boquiaberta com o que ele acabara de falar-me, e os meus pensamentos foram a 1000. Mal comecei uma frase: meu filho, você tem razão. É isso mesmo. E ele me interrompeu dizendo: mãe, quando a gente chega em casa, o que mais a gente quer é o colo da mãe. Você já pegou seu filho no colo quando ele chega em casa? Você já beijou seu marido quando ele chega em casa? Ou você já beijou sua esposa quando ela chega em casa? Filho quer colo. O meu netinho, vai fazer 4 anos agora. Quando ele chega do colégio, ele fica com a gente até minha filha chegar do trabalho, a primeira coisa que ele faz, ele corre e pula no colo da gente. E beija a gente. E aí, a gente põe ele para ver um pouquinho de televisão, de desenho, ele fala assim: senta aqui, vovó. Senta aqui, vovô. E me dá um abraço. Eu fico olhando isso aqui, eu vejo meu neto. O dia na rádio que começamos a ler isso aqui, eu comecei a chorar dentro da rádio.
Porque essa é a realidade nossa. Mãe, quando a gente chega em casa, o que mais a gente quer é o colo da mãe. Quando vai mal nas provas, ou quando acontece alguma coisa ruim, a gente quer colo. Por que você acha que hoje tantos jovens são quase revoltados? O menino falando para a mãe. Na maioria das vezes, eles estão querendo chamar atenção, ser notados. Só que no lugar errado, de forma errada, na rua errada e com violência. Dei um grande abraço no meu filho, beijei com muito carinho, e ele disse, meu filho, espero que a morte da Joana não tenha sido em vão. Pois quem sabe desta forma, muitos pais vão repensar suas atitudes para com seus filhos. Ele olhou-me carinhosamente e concluiu antes de sair para a escola. Não somos máquinas, mãe. Nós somos todos iguais. Não é porque o filho da vizinha tira só 10 que todos nós vamos ter que tirar 10. Talvez nem todos nós queiramos falar inglês. Seus olhos cheios de lágrimas revelavam a dor que sentia pela morte da colega. E, ao mesmo tempo, o quanto meu filho valorizava a nossa família. Já fora de casa, ele voltou correndo e me deu um forte abraço e me disse, mãe, obrigado por eu poder contar sempre com você nos maus momentos. E obrigado também pelas broncas, porque sei que as mereço. Depois que ele virou a esquina, fechei suavemente a porta, pensativa e convencida de que o tempo e o amor são os melhores investimentos que podemos fazer pelos nossos filhos. O tempo e o amor são os melhores investimentos que podemos fazer para os nossos filhos. O resto é consequência. Nada é mais importante que estes meios essenciais para a felicidade de nossos filhos. E, sem dúvida, só assim poderemos também ser felizes com a consciência tranquila de ter cumprido bem a nossa missão de pais. Isso mexeu muito no meu coração no dia que eu ouvi isso aqui. E cada vez que eu leio. E se você me permitir, abra, por favor, para a gente fechar esse culto dessa manhã, Provérbios capítulo 22. Versículo 6. Está assim, olha. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós temos esse projeto Déboras. Mães do mundo inteiro hoje dobram seus joelhos orando pelos seus filhos. E muitos deles, quando eram crianças, vinham para a igreja. E hoje se desviaram. Eu sou um deles. Mas a semente ficou no coração deles. E no momento certo a semente vai brotar. Então é assim, nós temos que orar, mãe, qual o trabalho de uma mãe, de um pai, de um filho que já está desviado, que já está fora? É voltar, resgatar o amor entre esse relacionamento e joelho no chão. Orar para que Deus mova aquela semente que está no coração deles. Eu louvo a Deus por esse ministério, pelo seguinte, por várias coisas eu admiro esse ministério. Um deles é o seguinte, nossas crianças só ficam sem receber a palavra se você não trouxer ela para a igreja. Deus nunca vai poder, para esse ministério, dizer, isso é o que eu falo para os nossos líderes, graças a Deus, eu vou dormir, eu ponho minha cabeça no travesseiro tranquilo. Senhor, esse ministério pode ter muitos defeitos, mas um a gente não tem. É de dar oportunidade para todos os pais desta igreja trazer seus filhos para receber a palavra. Eu louvo a Deus pela vida das professoras, dedicadas. Você vê como isso é importante. Agora, a Bíblia é certa. Agora, você quer ver? A maior parte desses meninos
que estão jogados na rua, desses adolescentes, meninos de 11 anos trocando tiro com a polícia, garotas de 14, 15 anos se envolvendo com vários homens ao mesmo tempo. A maioria desses meninos são tudo de igreja, nasceram na igreja. O que aconteceu? Pode ser várias coisas, mas uma delas eu posso te garantir: tempo e amor da nossa parte, de pai, e tempo e amor, porque vai virar um negócio, da parte de filho para o pai, porque tem filho que está matando o pai, não tem amor e não tem tempo para ficar com o pai. Não quero ficar com meu pai é horrível, meu pai está velho. O que um velho pode me dizer? Você vai ver. Abra sua Bíblia agora em Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 3. Só mais uns versículos e eu já fecho. Colossenses capítulo 3. Começa no versículo 18. Por isso também louvo a Deus pelo nosso departamento de casais. Que trabalho bonito que se faz nesse departamento. As pessoas pensam que a gente fica inventando atividade na igreja. Muitas vezes eu vejo pessoas falando: tem bastante atividade na sua igreja. Não é atividade, é oportunidades de nós arrumarmos nossas vidas. Já conheço, já fui em vários encontros. Pois é, cada um é diferente do outro. Não tem dois encontros iguais. Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 18. Esposas, sede submissa aos próprios maridos, como vem no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. Não tem nenhum versículo que diz assim: maridos, impõe a sua autoridade sobre sua esposa. Não existe esse versículo. O papel da esposa é ser submissa, o papel do marido é amar. É o amor que vai levar as pessoas a atingir o objetivo de Deus. Cada um entendendo seu papel. Isso nós temos trabalhado bastante com os casais. Versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filho que respeita pai, é diferente a sua vida. Eu estou falando como filho agora. O meu pai, até o último dia da vida, quando eu dei banho nele, ele foi fazer a cirurgia do coração e faleceu, eu chamava meu pai de senhor. E ai de mim se eu não chamasse meu pai de senhor. O meu pai olhava para mim, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Claro que isso é uma coisa, até que ele pode ter extrapolado alguma coisa, mas ele sempre me ensinou as coisas do Senhor. Ele sempre queria que eu fosse um homem de bem. Agora, olha só o versículo 21, porque sobra para filho e sobra para pai aqui nesse negócio. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tem filho que está desanimado porque pai não é pai. Ele é só pai para fazer filho. Mas ele não é pai para cuidar de filho, porque todo mundo quer parir filho, desculpa a expressão, mas ninguém quer cuidar de filho. Jogar para os outros é mais fácil para cuidar. Jogar para a mãe é fácil para cuidar. Aí vem todo esse monte de homossexualismo aí, não está entendendo, porque pai não assume papel de pai. Filho precisa de referência de pai, filho precisa de referência de mãe. Ok? Então, homossexualismo, lesbianismo é falta de presença de pai na vida da pessoa, é falta de presença de mãe na vida da pessoa. Nós temos que entender essas coisas. É tempo e amor. Tem filho irritado, tem pai que tem prazer de irritar filho, de levantar a ira do filho. Olha, maldição entrando na vida do pai. Por isso tem pais totalmente malditos. E a gente assiste isso na igreja, irmãos. Não estou falando lá de fora, não. Muito bem. Efésios, capítulo 6.
Porque quando você tem mais do que duas referências bíblicas na Bíblia, nós já aprendemos, isso é doutrina. Quando eu tenho Deus falando comigo o mesmo assunto, mais do que 2 vezes, ou até 2 e mais que 2, para nós isso passa a ser uma doutrina, ou seja, ou eu construo minha vida em cima daquilo, a maldição vai entrar. Efésios capítulo 6, versículo 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Eu sou filho, você também é, e é verdade que tem pai que gosta de espancar filho, tem pai que gosta de falar um monte de palavrão para filho, tem pai que humilha filho, tem pai que desonra os filhos. Mas o texto diz assim, filhos, eu gosto desse texto, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Um pai que está querendo ensinar os princípios do Senhor para nós, isto é justo. Aceite o ensinamento do seu pai. E a Bíblia diz, se precisar tocar vara em você, vai tocar vara. Ah, eu vou chamar o conselho tutelar. Pode chamar. É a Bíblia que diz. Não é espancar, é a varinha. A varinha tem que estar ali para bater no bumbum de leve, para mostrar que fez coisa errada. Criança precisa de disciplina. Criança não precisa de iPad. Criança precisa de disciplina. Criança quer saber o limite. Você não põe limite nos seus filhos, não põe limite nos seus netos, você vai sofrer. Vai sofrer. Ah, esse menino não tem jeito. Não tem jeito porque você disciplinou errado. Então, olha lá. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. Tem filho morrendo antes do pai e antes da mãe. Não é projeto de Deus que filho morra antes de pai e mãe. Por que será, né? Por várias razões, não é uma só, mas uma delas é essa. Cuidado. Cuidado quando nós estivermos na posição de filho. Pai é para honrar. Pai é para a gente cuidar. Quando ele está velho, a gente tem que cuidar dele. Não é jogar ele por aí. É cuidar. Versículo 3 diz assim, 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai que levanta a ira do seu filho, você vai ter problema. Com o seu filho, com a sua esposa, com seus filhos e com Deus. Cuidado como nós, pais, estamos tratando os nossos filhos. Só para, estou preocupado com o horário, Romanos capítulo 13. Eu vou fechar com esse texto, depois nós vamos orar. Romanos capítulo 13. Eu volto aqui no outro domingo à noite para falar a mesma coisa, mas nos outros meses eu vou voltar aqui para falar sobre um outro assunto que está ligado com esse, que Deus já colocou no meu coração, que eu falei na Santa Ceia da semana passada. Eu quero falar sobre o amor, do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista que nós conhecemos. Nós vamos falar sobre o amor. Olha Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Presta atenção nisso. O seu filho é o mais próximo do seu próximo. Sua esposa é a mais próxima do seu próximo. Seu pai é o mais próximo dos seus próximos. Amor começa em casa. Ok? Então olha só. Versículo 9. Pois isto
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A gente não cumpre nem na nossa casa. Nós estamos com problema com os nossos filhos estão com problema com a gente. O amor não está sendo conseguido praticar nem dentro da nossa casa. E a única coisa que você deve para o seu filho, depois que ele já é adulto, enquanto ele não é adulto, você deve do mesmo jeito. Mas você deve outras coisas para ele. Mas o amor cobre tudo isso que eu vou falar aqui. Nós fizemos muitas coisas pelos nossos filhos. Aí quando eles chegam a uma determinada idade, a gente fala assim, agora, cara, agora é com você. Nos Estados Unidos, os filhos com 16 anos saem das casas para ir para as universidades. Nunca mais eles voltam para a casa deles. Essa é a cultura americana. Graças a Deus que a nossa é assim. Os nossos filhos vão para a universidade e sempre voltam para a nossa casa, ainda traz a esposa e os filhos para morar com a gente. Glória a Deus, não é? Só que cada um tem que ter sua casa. Pode até morar, mas numa casa do lado. Não lá nós sabemos, porque quem casa quer casa. Mas Deus não projetou a gente para andar separado, irmãos. Deus projetou a gente para amar. Tempo e amor. Só que eu preciso de mais 1h30 para falar para você sobre amor. E eu vou voltar aqui. Vou. Se Deus não me chamar antes, eu volto. Amém? Sabe qual é o nosso desafio como bons cristãos? É não dever nada para ninguém. Mas o amor, a gente vai ficar devendo o tempo inteiro. Eu devo meu amor para vocês. Vocês devem o amor de vocês para mim. Mas não é aquele amor humano, carnal, de amizade. É o de Deus. E esse amor de Deus, ele tem uma profundidade que eu gostaria de entrar com vocês nele. Quando a gente aprende a praticar o amor de Deus, as coisas mudam. Muda. Você vai ver sua família restaurada. Você vai ver seus filhos te amando. Você vai amar seus filhos. Você vai ver seus netinhos ali junto com você. Aquele domingo que a gente pode sentar todo mundo na mesa para comer junto. O macarrão da mama. Eita, coisa boa. Não é? O nhoque de mandioquinha, para quem está mais gordo, para se emagrecer. E lá nós comendo. Amém? Feche seus olhos, por favor. Eu vou pedir, nós vamos cantar um cântico aqui, eu vou orar com você. Eu não quero constranger você de jeito nenhum, por favor, nessa manhã. Mas eu quero que você pense um pouco nos seus filhos. Pense em você como filho também. Ok? Tem momentos que nós somos pais, tem momentos que nós somos filhos. O que nós plantamos, nós colhemos. Muitas coisas que o que nós estamos comendo, ou que você vai comer no almoço hoje, alguém plantou lá atrás para você comer hoje. A gente come o que a gente plantou. O que é que nós estamos plantando nos nossos filhos? Essa é a pergunta. Feche teus olhos, por favor, não olha para mim não. Pensa um pouco, nenhum de nós é perfeito, nós estamos caminhando para a perfeição, nós estamos nos aperfeiçoando, é isso que o apóstolo Paulo diz. Eu não aceitei Jesus para ficar pecando, eu aceitei Jesus para crescer em vida de santidade e de aperfeiçoamento, em obras de justiça, senão não vale o amor de Deus que foi derramado por nós. É tempo da gente rever coisas. Não faça como aquele jovem que eu tive que levar ele para comer o pão inteiro. Para um pouco para pensar nas coisas de Deus. Nenhum de nós aqui sabe tudo e nenhum de nós atingiu a perfeição absoluta. O que nós estamos é caminhando para essa perfeição. Então, Senhor, se tem alguma coisa errada no meu coração, eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar. Eu sei que o Senhor está me mudando a cada dia. Se eu errei contra o meu pai e contra a minha mãe, eu quero te pedir perdão, Senhor. Se eu errei contra os meus filhos, eu quero te pedir perdão.
Você não é obrigado a vir aqui na frente, mas se você sente que faz bem para você vir aqui à frente, eu quero orar com a igreja. Eu vou orar com todos os irmãos que estão sentados no banco. Mas enquanto nós cantarmos um cântico, se você quer vir